A gente tem que saber que o primeiro que nos ensinou se chama Jesus Cristo. Como é que Jesus nos ensinou a fazer o jejum? Nós precisamos ter uma intimidade cada vez maior com essa palavra, que é a palavra de vida, que é o próprio verbo de Deus. É a palavra de Deus que se fez carne em Jesus Cristo. Jesus, através da palavra, você vai ver. Primeiro, Jesus nos ensina o jejum como? Com o seu exemplo. Se você puder, você pode anotar isso. Como que Jesus nos ensina o jejum? Com o seu exemplo. Ele viveu um jejum intenso. A Bíblia narra um momento que Jesus viveu 40 dias intensos de jejum. Mas muitas vezes Jesus oferecia sacrifícios na sua alimentação, oferecia jejuns. Os judeus têm alguns jejuns de obrigação que todo ano deve ser feito. Jesus, como um bom judeu, sempre dava o seu exemplo. E ele fez um jejum, claro, foi uma graça especial. Jesus é homem como nós, mas ele ficou realmente 40 dias e 40 noites em jejum absoluto. E para quem não acredita que isso é possível, existem vários santos da Igreja Católica que já viveram também 40 dias sem se alimentar de nada, por uma graça especial de Deus. Não tente fazer isso em casa, né? Isso é uma graça especial e os santos faziam com a obediência do seu diretor espiritual. É diferente. Mas, por exemplo, a Beata Alexandrina, ela foi vigiada pelos médicos, pelo hospital, durante 40 dias. E como é que Jesus não pôde fazer se os seus seguidores fizeram? Não é? Então, primeira coisa, Jesus deu o exemplo. E quando Satanás o tentou depois do jejum, ele, com a força do Espírito, mostrou através da palavra como vencer Satanás. Jesus nos deu o exemplo de vencer Satanás pela oração e pelo jejum e pela caridade. Segundo, como é que Jesus nos ensina o jejum? Além do seu exemplo, Jesus nos ensina como devemos fazer. Jesus diz que os hipócritas jejuam cheio de orgulho na alma. E o jejum não tem valor nenhum diante de Deus. Ao contrário, merece castigo quando você faz um jejum com malícia, para aparecer como um hipócrita, para se mostrar mais santo do que os outros. Por isso Jesus diz, quando você jejuar, que ninguém saiba. Se alguém conhecido seu souber, não tiver como disfarçar, não tem problema. Mas o que Jesus quer dizer, não fique ostentando. Não se ache melhor. Ele diz, nem a sua mão esquerda deve saber o que faz a direita. O que significa isso? Nem você mesmo deve se achar que você é santo, porque você está fazendo jejum. Você está fazendo jejum porque você está reconhecendo que é pecador. Não porque você é mais santo que os outros. Se uma pessoa faz jejum com esse espírito, não vale nada. Está lá em Isaías 58. O jejum cheio de orgulho não vale nada. O olhar arrogante não vale nada. Um jejum que você deixa de comer, sacrifica na comida, mas está cheio de arrogância na sua alma. Jejum com humildade, simplicidade diante de Deus, diante dos outros e diante de nós mesmos. Às vezes eu não faço para aparecer para os outros, nem para Deus, mas às vezes para mim mesmo eu acho que eu sou mais santo porque eu faço jejum. Não faça isso, senão o seu jejum perde todo o merecimento. Jesus ensina com exemplo, Jesus ensina no Sermão da Montanha como fazer, está lá em Mateus capítulo 6. Jesus também ensina quando fazer, porque existem momentos certos para fazer. E vão questionar Jesus, por que o João Batista jejuava muito os seus discípulos, e os seus discípulos não jejuam tanto quanto eles? Jesus diz, quando o noivo está com eles, não devem jejuar. Devem jejuar quando o noivo for tirado. Por isso, na tradição da igreja, há 2000 anos, os cristãos jejuam na quarta-feira e na sexta-feira. Isso é comprovado por documentos do tempo dos apóstolos.
Isso é comprovado, não é o irmão Luiz Maria que está falando. Os santos da igreja, tradicionalmente, inclusive esse documento de Daquê, ele vai dizer que os judeus jejuavam na segunda e na quinta, e os cristãos jejuavam no dia que o Senhor foi tirado. Sexta-feira, o dia que Jesus foi arrebatado, como Jesus mesmo fala assim, foi elevado da terra na cruz, foi morto, e também quarta-feira, que tradicionalmente é o dia que Jesus recebeu a grande lança no seu coração. Antes da sexta-feira, foi a lança da traição de Judas, que aconteceu na quarta-feira. Por isso, quarta e sexta são dias de reparar o coração do Senhor, de amar o Senhor, se unindo a Ele a paixão, através do jejum. Quando fazer? Jesus fala, existem momentos fortes, momentos de penitência, como a igreja propõe a quaresma, como existem esses outros momentos fortes, a quaresma de São Miguel. Existem momentos especiais. Não é todos os dias, né, que nós jejuamos. Todos os dias nós mortificamos, nós nos disciplinamos, mas existem tempos certos para fazer jejum, tempos especiais. E o quarto, por que fazer? Jesus vai explicar. Quando os discípulos de Jesus tentam expulsar um demônio que era muito forte, Jesus diz que alguns demônios só são expulsos com oração acompanhada de jejum. Então, existem momentos para fazer jejum quando existem ataques espirituais maiores, porque existem demônios que só saem com a oração acompanhada de jejum. Alguns demônios vão embora somente com uma oração feita com fé, mas outros é preciso, além da oração feita com fé, um espírito de sacrifício maior, unir a oração ao jejum. Então nós fazemos jejum primeiro porque Jesus nos ensinou com o exemplo, nos ensinou como fazer, nos ensinou quando fazer e nos ensinou por que fazer o jejum. Nosso primeiro modelo é Jesus.